Olá pessoal, como vocês já devem ter ouvido na introdução, eu me chamo João Vitor. Bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de metodologia científica. Nesta aula, que é a aula de número 3, nós vamos tratar da temática da leitura crítica e analítica de textos acadêmicos, de textos científicos, que é uma habilidade central para qualquer pessoa que seja pesquisador, independente da área em que essa pessoa se insere. Nessa aula, nossa proposta é, primeiramente, oferecer um roteiro de leitura, para uma leitura mais produtiva, crítica e analítica desses textos acadêmicos, em seguida de algumas dicas mais gerais e, por fim, dicas a respeito de como se deve registrar essas leituras, tendo em vista que apenas ler é uma etapa do fazer científico. O registrar essas leituras de maneira sistemática e analítica é uma outra etapa igualmente importante. Então vamos começar por um roteiro simples e básico de leitura que pode ser adaptado a diferentes áreas. Quando você se depara com um texto acadêmico, é importante você ter ciência de que não se lê um texto acadêmico como se lê um texto literário. Para começar, não tem problema nenhum você levar spoiler da conclusão de um artigo, por exemplo. Muito pelo contrário, isso geralmente ajuda na sua leitura. Então, a leitura de um texto acadêmico não é uma leitura que se inicia pela primeira linha e se encerra na última. É esperado e é desejável que você passeie um pouco pelo texto antes e durante a sua leitura, de modo a extrair dali um entendimento melhor maturado. Então, o que nós propomos como o primeiro passo de uma leitura produtiva, de um texto acadêmico, é o que a gente chama de leitura exploratória. Você vai pegar o artigo, ou capítulo, ou texto em geral, capítulo de tese, que você estiver lendo, e vai explorá-lo sem tê-lo lido exatamente ainda. Isso consiste em sobrevoar basicamente o texto, passar o olho no texto, para obter uma ideia geral daquilo que ele traz, na forma como ele está organizado, e possivelmente até de quais são as suas ideias centrais. Alguns elementos que vale a pena você, por exemplo, prestar atenção durante essa leitura exploratória. Quem são os autores do texto? Isso já está explicitado geralmente no início, quando não no final do texto, muito frequentemente é no início. Você conhece esses autores, você sabe qual é a formação deles, então é um cientista da área, da sua área, por exemplo, eu sou historiador. Quem escreveu o artigo ou o livro é um historiador, ou seria um teólogo, um sociólogo, e por aí vai. Para a área da saúde, quem escreveu foi um médico, ou foi um biólogo, um bioquímico. Saber isso, saber qual é o background, qual é a formação do autor faz diferença, porque isso tem implicações para a perspectiva que ele traz. Qual é a filiação institucional desses autores? Isso também é uma questão que é sempre importante de se ter em mente, sobretudo para se fazer uma leitura crítica. Afinal, a filiação institucional ela traz consigo muitas vezes pressupostos, posicionamentos, vieses, como a gente vai abordar novamente ao longo dessa aula. É interessante também olhar os elementos que estão em destaque. Então, qual é o título, quais são os subtítulos, o que eles dão a entender a respeito do texto, que há algum termo grifado, algum termo destacado do texto, há citações extensas destacadas do texto também, afinal, citações com mais de 3 linhas, elas aparecem destacadas do resto do texto. Geralmente, essas citações trazem ideias que pareceram particularmente importantes para os autores. Você pode começar lendo essas citações, vendo a quem elas remetem. O texto apresenta tabelas, apresenta gráficos, isso é muito comum, muito frequente em textos da área da saúde. Você pode começar lendo os gráficos, afinal, eles trazem os dados, e eles serão a base para a discussão dos resultados. O texto apresenta imagens, também você pode começar olhando essas imagens. Tudo isso antes de ter começado a ler a primeira linha do texto. Começar observando esses elementos pode te ajudar a construir um entendimento ainda parcial do texto, mas que serve como uma base para facilitar a sua leitura, o andamento da sua leitura e facilitar também a análise desse texto e a crítica dele. Já te dá uma primeira impressão. E é também interessante atentar não só para essa estrutura, para a organização do texto, mas também que tipo de texto é, e para que tipo de público ele é pensado. Então, é diferente você ler um artigo científico escrito em uma revista de alto extrato, que muito provavelmente está mais voltado para os pares, para os especialistas naquele campo científico, de ler um verbete de enciclopédia, de ler um texto de manual para alunos, um textbook. Entender qual é o público-alvo do texto também
né, te ajuda a constituir esse entendimento parcial que pode servir como uma base para um melhor entendimento, né, para uma leitura mais produtiva, mais eficaz do texto. Esse é o primeiro passo, essa leitura exploratória. Não comece pela primeira linha e termine pela última. Faça um sobrevoo, tenha uma visão geral daquilo que o texto tem a te oferecer. Segundo passo é ler o resumo, caso se trate de um artigo, né, esse abstract, porque ele já, sobretudo nos textos de área da saúde, né, te dá muitas informações sobre aquilo que está contido no texto, aquilo que vai esperar. Isso varia um pouco de área para área, né? Para nossa área de história, para ciências humanas em geral, o resumo costuma não entregar todo o filé, por assim dizer, né? Todo o conteúdo, tudo aquilo que o artigo tem a oferecer, mas para a área da saúde, os resumos costumam ser bem sintéticos, né? E já oferecer para você uma visão do que são os resultados, do que é a discussão. Né? Na sequência, ler a introdução, porque ela vai te dar uma contextualização do que é aquele estudo, né, do que é o objeto daquele estudo, e a conclusão, porque a ideia da conclusão é sintetizar a discussão que foi feita, né, sintetizar aquilo que foi abordado ao longo do texto. Né? Isso aqui é um formato que funciona melhor, obviamente, para um artigo, mas mesmo para um capítulo de livro, que não tem necessariamente um resumo, você pode começar por ler a introdução e a conclusão, mesmo que não haja subtítulos delimitando claramente o que é a conclusão, o que é a introdução. A introdução vai estar no início do texto, então você lê ali os primeiros parágrafos, as primeiras páginas do texto, até ver que o autor ou os autores estão adentrando mais no tema de interesse, e lê também os últimos parágrafos, as últimas páginas, para assim obter novamente, né, mais um entendimento parcial do texto que ajuda a processar melhor a informação, a memorizar melhor a informação e eventualmente criticar também melhor essa informação. Esse é o passo 2. Então, ler o resumo, a introdução e a conclusão. O terceiro passo da leitura é a leitura em si, né? Ler o texto. Agora, já tendo essa visão de pássaro, né? Essa visão aérea do texto, pegar para lê-lo de fato, mas não simplesmente ler novamente como um texto de literatura, só consumindo passivamente, mas ler de maneira ativa, pensando sobretudo em perguntas, né? Tentar ler com algumas perguntas em mente. Nós vamos dar aqui uns exemplos de perguntas cruciais de se ter na mente quando se lê um artigo, quando se lê um texto científico. Vamos a elas. Quais são essas questões chaves? Né? Primeiro, quem escreveu? Novamente, a questão do autor. Né? Qual é a formação do autor? Qual é a filiação institucional do autor? Quando esse autor escreveu? Né? É diferente você ler um texto publicado esse ano passado, e ler um texto publicado na década de 80, na década de 90. Né? Independente da área desse texto acadêmico, a diferença temporal ela traz implicações para a interpretação do texto. Né? Há 10, 20, 30 anos atrás, mesmo numa área como na ciência da saúde ou outras hard sciences, consensos mudam, né? O tipo de posicionamento muda, a informação disponível muda. Então é importante você ter em mente essa questão temporal. Além disso, qual é o tema do texto? Né? E qual é o objeto desse texto? Tema sendo um assunto mais geral, como por exemplo cidades medievais, saúde da mulher, né, Covid, né, a pandemia de Covid de maneira geral, e o objeto sendo aquilo que é mais específico, né, como por exemplo a cidade de Veneza no século XIII, a incidência de uma síndrome específica numa população específica de mulheres, né, os efeitos da vacina X na população Y. Né? O objeto é aquilo que é mais concreto, mais específico, né? O tema é isso que é mais amplo. Né? Ter isso em mente, conseguir discernir isso, já é um grande passo para a análise do texto, porque isso não necessariamente é enunciado. No artigo, muitas vezes é enunciado, mas por vezes isso aparece de maneira mais pulverizada no texto. Né? O texto vai discutindo, vai trazendo ali seus argumentos, e é importante que você consiga discernir o que o texto está tratando, né? Qual é o seu tema e qual é o seu objeto. É crucial ter isso em mente. Né? Para além disso, qual é a ideia principal, né? Qual é o argumento principal que o texto traz? Né? Pode ser até que um texto tenha mais de um argumento, né? Mas muitas vezes um argumento é colocado acima dos outros, né? Ele é apresentado como a principal contribuição daquele texto. Né? É importante conseguir discernir esse, ou pelo menos discernir os argumentos principais, caso haja mais de um. Que objetivos esse texto se propõem, os autores se propõem a atingir, né? Eles são efetivamente atingidos? Né? É importante
observar isso para ser capaz, inclusive, de fazer a crítica do texto, que é uma próxima etapa. E também para saber aquilo que esperar do texto, né, saber quais são os objetivos, te dá mais um entendimento, né, a respeito daquilo que deve ser esperado do texto, o que os autores têm de te oferecer, o que eles te prometeram, por assim dizer. E, para além disso, né, para além de saber quais são os objetivos e qual é o argumento principal, é crucial identificar aquilo que é usado, né, os elementos que são utilizados, mobilizados para sustentar os argumentos do texto. Então, que conceitos esses autores utilizam, né? Que metodologia eles usam, né, para levantar seus dados, né, suas informações, para organizar essas informações, que tipo de amostragem é utilizado, né, em casos de estudos populacionais, por aí vai. E também quais são os dados apresentados, né? Os dados apresentados são suficientes para embasar os argumentos que os autores trazem, ou é uma informação insuficiente, eles fazem algum tipo de salto lógico, né? Há argumentos complementares extraídos de outros textos, então o autor apresenta uma argumentação com base em achados de outros cientistas, de outros pesquisadores, né, e cita esses autores. É importante você conseguir delimitar isso. Qual é a sustentação dos argumentos apresentados no texto? Isso são as principais perguntas que você tem que ter em mente ao ler um texto acadêmico, né? Essa etapa 3, que é a leitura propriamente dita. Né? Para além disso, durante essa leitura, é crucial, sobretudo para vocês em formação, anotar e pesquisar os termos e eventos e personagens e teorias, menções a teorias que aparecem ao longo do texto e que você não conhece, porque pode ser que você tenha um entendimento incorreto do texto por não entender um determinado termo. Né? É crucial que você faça isso, tanto para ter um entendimento melhor desse texto que você está lendo, quanto para ampliar o seu próprio conhecimento, né? Ao longo da minha trajetória, né? Tendo contato com vários e vários e vários textos, com vários artigos, com vários livros, eu vou pesquisando aquilo que eu não conheço e aos poucos eu vou conhecendo mais e mais coisas. Isso te dá uma visão mais ampla do campo científico, do debate científico, né, na sua área de interesse. Né? E, feita essa leitura do texto, passa-se ao quarto passo desse nosso roteirinho de leitura, que é a crítica. É crucial que você não apenas leia e aceite a informação de maneira passiva. Você tem que se posicionar diante dela. Então, uma vez concluída essa leitura, e até mesmo durante a leitura, né, e feitas as suas anotações iniciais, né, que são feitas no corpo do texto, ou num documento à parte, num caderno, num arquivo de texto, num aplicativo, é importante que você reflita, primeiro, se os argumentos que são apresentados pelo texto são bem articulados, se eles são bem embasados, né, independente do nível de formação em que você se encontra e do nível de formação, enfim, de reputação do pesquisador que você está lendo. Você tem que ser capaz de examinar e criticar os argumentos dele, não simplesmente recebê-los como uma verdade já dada. Né? Que tipo de evidências, novamente, né, e que tipo de métodos são mobilizados por esses autores? Eles são válidos ou não? Eles são interessantes ou não? São novidade ou são métodos já consolidados? Né? Tenha isso em mente e avalie isso. Né? Que tipo de pressupostos esses autores mobilizam? De alguma forma, esses pressupostos influenciam nos resultados, né? Na leitura que eles fazem das evidências, dos dados? Né? Que tipo de dúvidas esse texto, né, esse artigo, despertou em você? E, pensando a questão dos pressupostos, pensando a questão dos autores, né, de sua filiação institucional, eventualmente de suas fontes de subsídio, né, de financiamento, pensar também em possíveis vieses que o texto pode estar apresentando. Né? O discurso científico ele não é neutro, né? Ele também envolve vieses, ele também envolve noções pré-concebidas ou interesses políticos e por aí vai. É importante que vocês também tenham a capacidade de discernir isso ao ler um texto científico sobre o que quer que seja que vocês estão pesquisando. Né? Esse é basicamente o nosso roteirinho básico em 4 passos de leitura. A gente vai dar algumas dicas agora, mas é importante já frisar desde já que a leitura de um texto acadêmico não se encerra quando você terminou de lê-lo. Né? Essa crítica ela já se faz parcialmente depois
da leitura, mas ainda tem mais um passo que é o registro da sua leitura, né? A sua ficha de leitura, de que nós vamos falar daqui a pouco. Mas primeiro vamos dar algumas dicas gerais sobre essa leitura do texto. É importante que você faça uma leitura ativa, né? E eu gosto dessa expressão de que é produtivo, de que é melhor você ler com uma caneta na mão, né? Mesmo que essa caneta seja metafórica, né? Eu particularmente só leio no computador. Eu imagino que seja também o caso de muitos de vocês, né? Mas a caneta na mão, ela expressa duas coisas, basicamente, né? Primeiro, essa questão da leitura ativa, né? De que você tem que interferir no texto, estar engajado com o texto, né? Então, por exemplo, rabiscar o texto, marcar o texto, né? Essa geralmente é a forma mais corrente, mais imediata, né? Mais comum de engajamento com o texto. As pessoas marcam o texto, mas simplesmente marcar o texto pode não ser o suficiente. É perfeitamente possível que você marque o texto todo e o faça de maneira extremamente passiva, até porque marcar o texto inteiro é a mesma coisa que não marcar o texto. Você tem que ser criterioso, você tem que ser cirúrgico naquilo que você vai marcar, naquilo que você vai sublinhar, né? Destacar só aquilo que realmente é mais importante, aquilo que tem uma relevância maior para a sua pesquisa ou tem uma relevância maior para o argumento do autor que você está tentando entender, né? Preciso então ter critério sobre aquilo que você marca. Para registrar o resto do texto, aquilo que você não está sublinhando, aquilo que você não está destacando, né, com o seu marcador ou no computador, né, de amarelo, é interessante que você exercite a sua capacidade de síntese, de sintetizar as coisas com as suas palavras, né? Você então pode fazer um comentário, né, um rabisco ali no lado da folha ou um balãozinho de comentário no leitor de PDF que você estiver utilizando para sintetizar na sua palavra o que um determinado parágrafo ou até mesmo uma determinada página está trazendo, o que é abordado ali, né? Isso é interessante sobretudo quando, por exemplo, os autores estão discorrendo longamente sobre um exemplo e o exemplo, os pormenores do exemplo não são aquilo que interessa para você. Você está mais interessado no argumento que aquele exemplo está embasando. Então você pode sintetizar em algumas poucas linhas, aludem ao caso X para argumentar Y, né? Fazendo isso com suas palavras, e é importante que ao fazer isso você tenha a capacidade de distinguir aquilo que são as suas palavras daquilo que são as palavras dos autores que você está lendo, né? Do texto que você está lendo, né? Você se posiciona. É positivo que você anote opiniões, anote impressões, né, nas bordas do texto, indique aquilo que chamou a atenção, aquilo que vai ser pertinente para a sua escrita, ao longo da leitura, porque isso também é uma forma de engajamento. Mas se você fizer isso sem criar algum tipo de sinalização, pode ser asterisco, pode ser parênteses, chaves, colchetes, algum tipo de sinalização gráfica que identifique. O que está entre chaves, por exemplo, é um comentário meu. Não tem nada a ver com o que o autor está falando. O resto, que não está destacado dessa forma, são palavras do autor. Se você fizer isso, a sua leitura fica mais produtiva, você fica mais engajado e você não incorre no risco de colocar palavras na boca do autor que não foram ditas por ele, o que certamente pode gerar problemas, né, se você fizer isso na hora de você escrever, por exemplo. E, por fim, né, antes de passar a questão da ficha de leitura, o segundo significado desse ler com a caneta na mão, que eu acho interessante, é a ideia de que você lê, enquanto pesquisador, enquanto científica, para escrever, né? A sua leitura, não que você necessariamente vá usar tudo o que você leu como base para escrever no futuro, mas o propósito de você ler é acumular um repertório de referências, um repertório ali de conhecimento que te permita produzir cientificamente, que te permita publicar, que te permita produzir conhecimento, né, e publicizar esse conhecimento que você está produzindo. E a forma como nós publicizamos geralmente é o texto, né? Há outras formas hoje em dia de publicização, de conhecimento, mas para esses propósitos o que estamos falando aqui envolve escrita. Então, leia com a caneta na mão. Leia já pensando em como a sua leitura atual pode vir a colaborar para escritos futuros, seja o seu TCC, artigos que você quer escrever, etc. Mas vamos então à ficha de leitura. A ficha de leitura, ela dialoga com essa necessidade de você desmontar o texto, de certa forma, né? Examinar as partes que o compõem e rearranjar em outro formato que sirva como um registro da leitura que você fez, né? A leitura, como eu disse, não termina, né, o trabalho, sua interação com o texto não termina depois que você leu a última linha.
né? Aí você pode me perguntar, eu realmente preciso fazer uma ficha de leitura? Eu já li o texto, eu fiz várias anotações dele, eu destaquei direitinho os trechos importantes, eu fiz comentários nas bordas, etc. Eu digo que sim, é importante que você faça fichas de leitura, né? Porque as anotações que você faz no texto em si, no corpo do texto, elas são, por exemplo, esses destaques, os sublinhados, etc., os comentários, etc. e tal, elas são uma forma de te ajudar a interagir com o texto e também de te ajudar a visualizar as informações mais importantes na hora que você estiver produzindo uma ficha de leitura separada do texto. Porque, lembre-se que numa pesquisa, a ideia é que você vai ler, e você vai ler muitos textos, muitas referências. Né? Quando você está bem no início da pesquisa, e eu falo isso por experiência própria, você pode achar que anotar os PDFs, anotar os artigos, por si só é suficiente, porque você vai lembrar daquilo que você anotou. Só que isso funciona quando você leu 10, talvez 20 ou 30 textos, mas você eventualmente vai chegar às centenas. Né? Se você seguir com uma carreira acadêmica, né? Quanto mais tempo você estuda, mais leituras você faz. E mais impossível fica manter esse esquema. Imagina só você ter centenas de referências lidas, né, e ter que filtrar ali, encontrar em qual PDF essa ideia de que eu me lembro tá, né? Isso seria um inferno. Então é melhor você ter algum tipo de sistema de registro e de armazenamento dessas informações separadas do texto, né? Porque isso ajuda a análise, né? Separar as coisas do texto te ajuda a visualizar melhor as informações, e também porque isso viabiliza e torna a sua vida de cientista mais tranquila. Né? Você consegue escrever com mais tranquilidade quando os seus registros de leitura estão bem organizados. Uma outra possibilidade que eu vou comentar também, né? Na sequência eu vou apresentar uma sugestão de modelo de ficha de leitura, né? Porque há N formas diferentes de fazer uma ficha de leitura. Basicamente qualquer tipo de manual que vocês peguem de metodologia científica vai ter algum tipo de modelo. Né? O que a gente vai propor aqui é um modelo sugerido. Né? Vocês podem adaptar ele conforme vocês acharem necessário. Eu gosto desse modelo que eu vou sugerir, porque ele meio que absorve coisas de vários autores e ele é como se fosse um misto de resenha com uma ficha de leitura. Ele te dá uma gama de informações um pouco mais completa. Né? E uma outra possibilidade que eu vou comentar na sequência são esquemas visuais, né? Basicamente mapas mentais. São outra forma de você interagir e visualizar um texto. Né? Eu acho que a ficha de leitura é mais produtiva para o armazenamento a longo prazo, mas o mapa mental ajuda muito a destrinchar um texto e entender como as partes dele se relacionam, sobretudo quando o texto for mais complexo. Quais são, então, os componentes desse modelo de ficha de leitura que nós estamos propondo aqui? Primeiro, e não tem como não fazer isso, colocar a referência. Na via de regra, você vai colocar a referência já dentro da ABNT. Bonitinho. Caso você seja de uma área que não usa tanto a ABNT, que usa outro tipo de padrão de citação internacional, ou algum outro tipo de padrão de citação, você coloca no padrão que fizer mais sentido para você. Mas, via de regra, vai ser a ABNT. Aprenda a fazer, nós temos uma aula sobre a ABNT aqui, aprenda a fazer a citação direitinho, então porque isso já te poupa o trabalho de ter que ficar toda hora fazendo a citação do zero. Você já vai estar salvo lá na sua fichinha de leitura. Na sequência, eu gosto de incluir um resumo nas suas palavras daquilo que o texto traz. Eventualmente você pode até usar o abstract do próprio artigo, se isso fizer sentido, mas é sempre melhor você fazer nas suas palavras porque você exercita a sua capacidade de síntese. Por que esse resumo? A ficha de leitura não é feita para conter, né, para abarcar todos os elementos, todas as partes que um texto traz. Ela é feita para destacar aquilo que interessa para você. Talvez você leia um texto de 50 páginas e se interesse por 7. Né? Mas ao mesmo tempo você leu o texto todo, você leu as 50. Então é interessante você resumir brevemente aquilo que o texto como um todo fala, porque se no futuro acontecer de você ampliar sua pesquisa e passar a se interessar por uma outra parte do texto, você sabe que as informações estão ali, você sabe para onde você tem que ir para buscá-las. Né? Eu falo isso novamente por experiência própria. Eu li textos na graduação que tinham partes que não me interessavam. Quando eu fui para o mestrado, eu tinha ampliado minha área de interesse temático e aquele texto que eu achava pouco interessante passou a ser central. Mas eu tinha um resumo bom dele. Então eu já sabia onde ir para encontrar informações. Isso é muito bom. Depois do resuminho, eu gosto de anotar as impressões, porque hoje você lê um texto, ele está fresco na sua cabeça e você sabe o que você pensou a respeito dele. Se ele é bom, se ele não é bom, se ele te pareceu convincente, se ele te pareceu falho. Né? Daqui a 3 anos, não necessariamente você vai lembrar como você se sentiu, entre aspas, a respeito de um texto. Então, ter essa anotação, que é uma coisa breve, né? Basicamente você vai anotar o que seriam pontos fortes, o que você achou como pontos fracos do texto, né? O que foi interessante,
né? Coisas assim que registrem ali a impressão de leitura que você teve. Não precisa ser nada enorme, não precisa ser uma grande resenha, só para você ter esse registro para o futuro, para a posteridade. Depois disso, para facilitar a sua vida, quando você for fazer, por exemplo, um balanço bibliográfico, de que nós também vamos falar, é anotar informações básicas sobre o autor, basicamente qual é a área dele, né, de formação, qual é a filiação dele, institucional, e quais são os interesses de pesquisa principais dele. Você, via de regra, consegue achar isso muito facilmente em uma pesquisa na internet. Né? E, por fim, o grosso que realmente constitui a ficha de leitura é a anotação das ideias principais do texto que te interessam e notas, né? As suas anotaçõezinhas pontuais sobre o texto. Como que nós propomos que isso seja feito? Né? Eu vou mostrar aqui o exemplo de um fichamento meu, obviamente não é da área de vocês, mas os princípios se aplicam. Aqui. Esse aqui é um fechamento meu de um texto, enfim, você vê, eu coloco a data aqui para saber quando eu li, isso que também não é estritamente necessário. Eu organizo com tags porque o aplicativo que eu uso, nós vamos falar de aplicativos logo em seguida, né, permite que eu use esse tipo de ferramenta de organização, mas o principal está aqui, a identificação do texto, a referência na BNT direitinho, um resumo das principais partes dele, as minhas impressões, informações bem básicas sobre a autora, e aqui as ideias principais e notas. Né? Você vê, naqueles trechos que não me interessavam tanto, ou melhor dizendo, trechos que eram muito longos, eu achava que eu não precisava colocar a citação inteira aqui, eu resumo nas minhas palavras e crio esses pontinhos, né? Esse outline aqui. Você consegue indentar, né, as linhas para saber qual é a hierarquia das informações. Isso aqui geralmente dá uma visualização bem mais sintética. Já aqueles trechos mais importantes, coloca como uma citação. Né? Aqui dá para ver muito bem quais são as minhas palavras e quais são as palavras da autora, porque estão em línguas diferentes. Mas, de qualquer modo, mesmo que estivesse em português, você tem como ver por conta desse tipo de formatação que eu dei aqui. Né? É um exemplo de como você pode formatar. Então é isso. A ideia é basicamente essa. É importantíssimo que você sempre anote a página em que as informações estão, para poupar tempo no futuro. E é basicamente isso. Né? Você vai anotar aqui com as suas palavras os trechinhos. Você vê aqui, ó. Eu destaquei um argumento meu, uma coisa que não está no próprio artigo. Né? Eu falei que a argumentação dela não me convence nesse ponto específico. Né? Eu destaquei aqui nesse caso com colchetes. Vocês vão fazer o estilo, a formatação, vai ser um assunto de vocês. Vocês vão resolver como fazer isso. Mas isso aqui é um exemplo de como fazer. E a outra possibilidade que eu mencionei é o esquema visual, né? O mapa mental, geralmente. Não é uma ferramenta de que eu faça uso amplamente, mas é inegável que ela pode te ajudar muito a compreender um texto, né? Ou ter uma visualização diferente do texto que te permite entendê-lo, né, de uma outra forma. Né? E eu busquei produzir, antes dessa aula, um mapa mental para esse texto aqui que eu já tinha lido, né? Que é esse mapa mental aqui. Dá para ver, né, muito diferente dessa organização aqui de um texto extenso, né, de um outlinezinho com citações, a relação entre e os principais argumentos, né, os principais argumentos do texto, os principais pontos que o texto traz, de maneira ultra sintética, e a relação entre eles. Né? Você vê que ela tem um texto organizado, nesse caso aqui, com a introduçãozinha sobre o tipo de documento histórico que ela está analisando, e depois a discussão da atuação da personagem que ela está estudando em 3 contextos políticos diferentes. Esse tipo de visualização aqui pode te auxiliar a entender basicamente qualquer coisa, né? E te ajudar também a praticar esse poder de síntese, essa capacidade de, com frases curtas, identificar o que é o cerne dos diferentes pontos, dos diferentes pedaços de um artigo. Né? Fazer isso aqui pode servir inclusive como uma forma de registro, né? Eu não coloquei as páginas aqui especificamente, como eu disse que é importante fazer, mas é porque eu não pretendo usar isso aqui como uma referência no futuro. Se eu pretendesse, certamente seria necessário colocar aqui a paginação. Isso aqui eu concebo como uma forma de melhor compreender o texto, né? De melhor digerir o texto depois de lê-lo, enquanto você está lendo. Você pode fazer isso no caderno, você pode fazer em aplicativos diversos, né? E isso aqui como uma forma de registro mais perene, um registro que vai te acompanhar durante anos aí. Mas é
uma das possibilidades, né? Se você se identifica mais, se você é uma pessoa mais visual, você também pode fazer o registro das coisas dessa forma mais gráfica aqui, dessa forma com setinhas, né? Com quadradinhos, com símbolos diversos, né? Nesse caso aqui, até, por exemplo, colorir um argumento que me é particularmente importante de uma outra cor. Eu poderia colocar de vermelho se fosse um argumento problemático. Você vê, o efeito visual das anotações também pode ser algo interessante para você. Mas isso são só sugestões. Vamos então finalizar aqui a nossa aula com o ponto importante, que é onde você vai guardar as suas fichas. As fichas têm esse nome, né? Fichas de leitura, fichamentos, por conta disso aqui. Isso aqui, na verdade, é metade de uma ficha. Você consegue comprar isso aqui em papelarias e, antigamente, as pessoas faziam seus fichamentos, via de regra, em cardzinhos aqui. Um pouco maior do que esse aqui, fazia-se, então, um registro das informações mais importantes. Há quem ainda gosta de fazer ficha de leitura, fichamentos em papel, né? E eu respeito isso. Eu não recomendo porque eu creio que é muito mais desafiador manter organizado um sistema de registro de leitura em papel. É muito mais arriscado. Se você derramar um refrigerante, uma água em cima dos seus fichamentos, vai ser muito triste. E, em geral, acaba sendo mais prático para mim usar o computador. Então, as sugestões que eu vou dar aqui de formas de armazenar são para o formato digital. Papel a gente pode discutir no encontro síncrono, se for o caso. Como você pode guardar digitalmente, então, as suas fichas de leitura? A forma mais básica, que muita gente gosta, é simplesmente escrever documentos de Word. Você cria um documento de Word com um fichamento de um texto específico e armazena ele, numa pasta, ou cria pastas temáticas e vai guardando ali os seus fichamentos, como você bem entender. É uma possibilidade. Você tem até como pesquisar entre documentos de Word diferentes usando o Explorer, aquele aplicativo do Windows de navegar entre os seus arquivos. Funciona. Eu não gosto muito porque eu acho que os fichamentos ficam muito travados, muito isolados um do outro, e eu não gosto do Explorer. Eu acho que a pesquisa dele é muito ruim e pior ainda para fazer esse tipo de pesquisa dentro dos arquivos. Mas é uma possibilidade que não tem praticamente nenhuma curva de aprendizado. Você só vai pegar o documento de Word que você já está acostumado a usar e vai usar, funciona. O importante é você ter um registro que vai durar anos com você. O que eu sugiro, em lugar do Word e das fichas de papel, você usar aplicativos de anotação. São vários. Eu trouxe aqui alguns pouquíssimos exemplos, mas realmente tem muitos. Se você pesquisar por isso na internet, no YouTube, você encontra muitas sugestões e vê qual te agrada mais. Algumas são pagas, outras são gratuitas ou parcialmente gratuitas. Eu trouxe aqui alguns que são muito populares. O Evernote é um aplicativo muito tradicional, tem a desvantagem de ser pago, ele é por assinatura. O Notion, que se eu não me engano é 100% gratuito, ou quase 100% gratuito, também muito popular atualmente. O Obsidian, que é aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, onde estão guardados os meus fichamentos. Muito bom, é gratuito, bem interessante, mas tem uma curva de aprendizado significativa. E o Zotero, que é um aplicativo muito interessante, porque ele não só serve para fazer as suas anotações de pesquisa, mas também para guardar os seus textos e lê-los. Isso é muito legal. Você pode salvar a citação, você pode exportar a citação para colocar direto nos seus aplicativos de texto, seus textos, seus artigos, e ele permite que você marque os textos, exporte as marcações, guarde fichamentos dentro dele mesmo. Também é uma alternativa muito interessante. Não vai dar tempo de discuti-la aqui, mas a gente pode discutir a respeito, se vocês quiserem, no nosso encontro síncrono. Essas são, então, as sugestões que nós temos a respeito do processo de leitura, crítica analítica e do processo de armazenamento, de registro das suas leituras, que é igualmente crucial. E com isso nós encerramos a nossa aula. Aqui a equipe e a coordenação, os nossos contatos de redes sociais. Eu espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês. E nós nos vemos na próxima aula, em que falaremos um pouco a respeito do levantamento bibliográfico e do balanço bibliográfico, que são etapas muito importantes no trabalho do pesquisador e que vão se beneficiar diretamente disso que nós acabamos de conversar, sobre uma forma proveitosa de ler e uma forma eficaz de armazenar as informações extraídas das suas leituras. Nós nos vemos na próxima aula.